Qual a diferença de adrenalina e noradrenalina? Vocês me perguntaram muito isso, então decidi fazer um vídeo para explicar para vocês quais são as principais diferenças entre a adrenalina e a noradrenalina. Apesar delas terem um nome ali muito parecido, elas possuem algumas diferenças muito importantes. Vamos ver nesse vídeo aqui que está muito legalzinho? E o que são adrenalina e a noradrenalina? A gente entendendo um pouquinho disso daqui, a gente já consegue perceber que existem diferenças entre uma e outra. A adrenalina, gente, é um hormônio e um neurotransmissor produzido lá pela adrenal, tá? Ela tem muita ação, olha só, nos receptores alfa, beta 1 e beta 2. O que são esses receptores, gente? De uma maneira simples para vocês conseguirem entender. A célula, ela está cheia de fechadura, tá? E essas fechaduras são o quê? Os receptores. E a adrenalina é uma das chaves que existe ali no nosso organismo. Só que a adrenalina, ela vai encaixar em algumas fechaduras lá nas células. Quais fechaduras? Alfa, beta 1 e beta 2. Existem outras fechaduras, outras chaves, e cada fechadura que for aberta tem a sua função determinada. Por exemplo, a fechadura do banheiro, quando é aberta, nós vamos entrar no banheiro. A fechadura do quarto, quando é aberta, nós vamos entrar no quarto. A mesma coisa aqui. Quando um hormônio, um neurotransmissor atua em determinado receptor, ele vai fazer com que a célula produza determinada proteína, determinado hormônio e por aí vai. Perfeito? Bem simples. Isso aqui que eu expliquei, de uma maneira bem simples, tá? Já a noradrenalina é um neurotransmissor que tem uma atuação muito importante no sistema simpático e vai atuar em quais receptores? Alfa 1 e beta 1, igual aqui a adrenalina, mas ela tem minimação no receptor beta 2. Minimação, e aí a gente já vai ver o que isso daqui causa. Perfeito em relação a esta parte? Então, quais são os principais efeitos? Vou repetir essa partezinha de novo para fixar. Sabendo que a adrenalina vai atuar bastante, né? É predominante a ação dela nos receptores beta 1 e beta 2, e ela tem também uma ação no alfa 1. Sabendo disso, o que a adrenalina faz? Quais são os efeitos da adrenalina? Ela tem um efeito vasopressor forte, não igual a da noradrenalina, mas tem sim. Por quê? Porque ela age aonde? No alfa 1, tá? Mas ela também tem um efeito inotrópico positivo. O que é isso? Ela aumenta a força de contração do coração. Ela tem um efeito cronotrópico positivo, ou seja, ela aumenta a frequência cardíaca do coração, e ela também tem um efeito dromotrópico positivo, tá? Não muito, mas tem. O que significa isso? Ela aumenta ali a condutividade elétrica lá no coração, principalmente no nó atrioventricular. Então, tudo isso daqui, olha só, é por causa que ela age nos receptores beta 1 lá do coração. Perfeito? Ela é um potente broncodilatador, porque ela age aonde? Nos receptores beta 2 das células. E quando os receptores beta 2 são estimulados pela adrenalina, ela vai causar uma broncodilatação muito intensa. Então, olha só o porquê que a adrenalina também é indicada, além da parada cardíaca, além ali de um paciente que está apresentando um choque, por exemplo, ela é indicada também em pacientes que estão com asma grave, com choque anafilático. Por quê? Porque ela tem essa ação broncodilatadora. É claro que para eu conseguir cada uma dessas ações aqui, a via de administração muda, a diluição muda. Por exemplo, na parada é pura, tá? Na parada é pura pela veia, na asma é pura, mas é por via intramuscular ou subcutânea. Perfeito, gente. Tem também no choque anafilático. Então, isso daqui é só para vocês entenderem um pouquinho o que a adrenalina faz. E o que a noradrenalina faz? Olha só,
A noradrenalina, ela tem uma predominância nos receptores alfa-1 e pouco no beta-1. Nós vimos que no beta-2, ó, não tem. Se ela tem uma predominância no alfa-1, o que ela vai ser muito boa? Ela vai ser muito boa em causar vasoconstrição. Por isso que ela é um vasopressor muito, mas muito intenso. Por isso que quando a gente chega lá na UTI, por exemplo, os pacientes que estão em choque, ou seja, que eles estão com a pressão lá baixa, eles estão recebendo noradrenalina. Por quê? Porque a noradrenalina ela tem essa predominância de atuação lá nos receptores alfa-1. E isso faz com que a noradrenalina aumente muita pressão. Muito mais que a adrenalina. É como se funcionasse assim. Os receptores alfa-1, eles são lá a fechadura para fazer com que ocorra vasoconstrição. A adrenalina, ela é uma chave que consegue abrir os receptores alfa-1. Só que a gente fica fazendo uma forcinha ali, mas ela abre. Mas a noradrenalina, não. Na hora que a gente encaixa a chave, ela já abre. Já abre, já causa ali uma vasoconstrição muito boa. Então, a noradrenalina, ela tem essa predominância de ação nos receptores alfa-1. Perfeito? Ela também pode causar um efeito inotrópico positivo, tá? Por quê? Porque ela também age no beta-1, lembra? Beta-1, coração, só que não é muito igual à adrenalina. Aqui na adrenalina é mais, olha só, a adrenalina, ela age predominantemente no beta-1. Por isso que ela causa um efeito inotrópico, cronotrópico, dromotrópico, perfeito. Já a noradrenalina, mais ou menos, tá? E aí ela vai causar ali um pouquinho de aumento na força de contração do coração. E ela não causa quase nenhum efeito respiratório. Por quê? Porque ela não age nos receptores. Quais receptores? Beta-2. Tá bom? Perfeito em relação a isso? Então vamos para o próximo. Então, quais são as indicações da adrenalina e da noradrenalina? Depois que a gente já viu tudo isso, a gente consegue falar das indicações principais. Porque se a gente sabe que a adrenalina age num receptor e faz uma coisa, e a noradrenalina age mais em outro receptor e faz outra coisa, as suas indicações vão ser para coisas diferentes. Em alguns momentos, elas podem ser indicadas para as mesmas situações, mas na maioria das vezes para situações diferentes. Vamos ver aqui quais são as principais indicações de cada uma. Da adrenalina, parada cardiorrespiratória, não precisa nem falar o porquê, olha o tanto que ela age lá no coração, igual a gente comentou. Na anafilaxia, perfeito. Na asma grave refratária e no choque anafilático. Ok aqui? E a noradrenalina? Choque séptico é a droga ouro de primeira escolha. Choque vasoplégicos, principalmente ali em pós-operatório de cirurgia cardíaca. E em situações gerais, tá, gente, que a pressão arterial está muito baixa, mas o débito cardíaco ainda existe, tá? Ou seja, em choques, na maioria dos choques. Perfeito aqui. Então, é muito interessante, porque a gente, muitas das vezes, ressuscita o paciente lá na parada cardiorrespiratória usando a adrenalina, e depois a gente vai manter a pressão desse paciente que voltou da parada, nós vamos manter essa pressão alta utilizando a noradrenalina, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse mini vídeo, dessa mini aula. Isso aqui é um resumo, tá, gente? Isso aqui é um assunto extenso, mas como vocês me perguntaram muito, eu decidi trazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.